Olá, boa tarde a todos. Meu nome eu sou a professora Armelinda Brito Soares Figueiredo. A nossa turma será a turma do 9º ano ensino fundamental. E o tema da nossa aula de hoje é regionalização no Brasil e no mundo. Vamos lá. A evolução da divisão regional, a evolução da divisão regional brasileira. Pressupostos de análise. Região não é um dado da natureza, mas uma construção intelectual. Regionalizar, ato de construir intelectualmente regiões. Regionalização pode ser motivada pelas mais diversas razões, mais comuns: finalidade didática, estatística, planejamento territorial. Pressuposto histórico. O conceito de região está historicamente vinculado à ideia de diferenciação entre áreas, sendo essa primeiramente resultante das diferenças naturais entre os lugares. A humanização do conceito de região, iniciada por Lablache e seus seguidores, se dá ao largo do século XX, apesar de o capitalismo, na sua fase mais recente de mundialização dos mercados, produzir uma certa homogeneização entre lugares. É necessário reconhecer que as diferenças entre esses não deixam de existir. Regionalizações do espaço brasileiro. Primeiras regionalizações do século XIX. Regionalização, paradigmas. Brasil em 1913. A primeira proposta de divisão regional do Brasil surge em 1913 para ser usada no ensino da geografia, baseada apenas nos aspectos físicos, clima, vegetação e relevo. Tinha o objetivo de reforçar a imagem da nação e, por isso, dividiu o país em 5 Brasis: setentrional, norte-oriental, oriental, central e meridional. Na época, acreditava-se que a divisão regional deveria ser fundamentada em critérios que resistissem à ação do tempo. Brasil em 1940. Em 1940, o IBGE apresenta uma nova proposta de divisão para o país, que, além dos aspectos físicos, leva em consideração os socioeconômicos. A região norte reunia os estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso, ainda não divididos. Formava com Minas Gerais a região centro. Bahia, Sergipe, Espírito Santo formava a região oeste. O Nordeste abrigava Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. São Paulo e Rio de Janeiro, então, capital, pertencia à região sul. O Brasil em 1945. O Brasil, para ter 7 regiões, Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste, Setentrional, Leste, Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o território do Amapá. Mato Grosso perde uma porção a noroeste, batizada como território de Guaporé, e outra ao sul, chamada território de Ponta Porã. No sul, Paraná e Santa Catarina são cortados a oeste e instalado o território Iguaçu. Brasil 1950. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passam a integrar a região Nordeste. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro forma a região Leste em 1960. Brasília é criada e o Distrito Federal, a capital do país, é transferida do leste para o centro-oeste
em 1962. O Acre vira estado e o território de Rio Branco recebe o nome de Roraima. Brasil em 1960. Em 1960, Brasília foi construída e o Distrito Federal, capital do país, foi transferido para o Centro-Oeste, na região Leste. O antigo Distrito Federal tornou-se o estado da Guanabara, em 1969. Uma nova divisão regional foi proposta porque a divisão de 1942 já não era considerada útil para o ensino de geografia ou para a coleta de divulgação de dados sobre o país. Brasil em 1970. O Brasil ganha o desenho regional atual, nasce o Sudeste com São Paulo e Rio de Janeiro sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebe Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertence ao Centro-Oeste. Mato Grosso é dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Brasil divisa política atual. Atualmente continua em vigor essa proposta de 1970, apenas algumas alterações foram feitas. Em 1975, o estado da Guanabara foi transformado em município do Rio de Janeiro. Em 1979, Mato Grosso foi dividido, dando origem ao estado do Mato Grosso do Sul. A Constituição Federal de 1988 dividiu o estado de Goiás e criou o estado de Tocantins, que foi incluído na região norte, com o fim dos territórios federais, Rondônia, em 1982, Roraima, em 1988. Então, são essas o nosso assunto que foi tratado hoje. E até a próxima aula, para nós discutir melhor esse assunto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.